agora chegou essa linda, maravilhosa, e a Júlia Isbaraini. Você vê, com 18 anos, uma menina que vem dando exemplos maravilhosos. Ela hoje é a presidente da MDIO Interact Brasil. O Rotary, ele é cheio de siglas, e às vezes se pergunta, meu Deus, o que é MDIO? Que negócio é esse? É fora do país? Mas a sigla está em inglês, mas é uma organização multidistrital de informação. E ela existe para aproximar os interactianos, os clubes, logicamente, de todas as formas, né, no país. E aí está a nossa querida Júlia, linda, loira. A Júlia hoje ela é a presidente, ela foi imagem pública do Interact Clube de Três Passos, vice-presidente, representante distrital na Comic, no Fórum de Treinamentos do Distrito 4660. A Júlia é presidente da Comissão de Jornalismo da MDIO Interact Brasil. Então, assim, é uma maravilhosa que vem com tudo. E ela vai nos falar como é que se cultiva o futuro transformando o presente. Vamos lá, minha linda. Todo o tempo do mundo em 10 minutos. Bom dia, gente, tudo bem? Eu juro que eu vou cronometrar meu tempo, porque eu também falo demais. Então, eu vou tentar não passar desse tempo maravilhoso que vocês estão disponibilizando. Em primeiro lugar, eu queria dizer que minha apresentação hoje não vai ser sobre a MDIO, mas sim sobre como a gente pode transformar um pouco do nosso futuro, trazendo o Interact mais para perto. Então, se eu chegar no fim dessa minha apresentação e conseguir ter convencido um de vocês a ir atrás de abrir o Interact, de apoiar um Interactiano específico, eu já vou ter conseguido tudo para mim. Em primeiro lugar, enquanto está carregando, para eu não gastar meu tempo, eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia, eu atualmente sou a presidente da MDIO Interact Brasil. Eu entrei no Interact na gestão 2020-2021, então eu encerro minha caminhada no Interact agora em julho. Eu já fui imagem pública, vice-presidente, representante de área, secretária. Eu também fui da comissão de jornalismo da MDIO, então sou muito grata por todas essas portas que o Interact me abriu. Mas atualmente eu estou atuando como presidente da MDIO Interact Brasil e vou explicar um pouquinho para vocês o que é a MDIO, apesar de não ser o foco da apresentação hoje. Eu não estou vendo Interact Brasil. Oi? Eu não estou vendo slide, não sei se você está apresentando. É daquele. Ele tá aparecendo? Está, para mim está. Tá. A MDIO Interact Brasil ela foi fundada no dia 1º de julho de 1999, porém, desde lá, ela recebeu denominações diferentes, então às vezes vocês podem já ter ouvido falar, mas ela trocou de nome nesse meio tempo. Ela já foi DIC OMIR Brasil, já foi OMIC Brasil, e desde 2015 ela é a MDIO Interact Brasil, que realmente, como a governadora falou, ela é uma organização multidistrital de informações. É interessante também vocês saberem que existem inúmeras MDIOs pelo mundo, mas nós somos a única que é voltada para o Interact. No Brasil, a gente tem a MDIO Rotaract Brasil, então é realmente uma organização que tenta reunir todas as informações do Interact brasileiro. A gente faz isso através do censo interactiano, que está em aberto, então a gente recomenda informações do interactianos. Somos nós que organizamos os concursos nacionais, tanto de oratório, projetos, redação. Então, tudo isso é nossa responsabilidade, a gente faz com o maior amor do mundo. Mas, acima de todas essas obrigações que a gente tem com concursos e eventos, a nossa maior obrigação é estar à disposição dos RDIs. Então, todas as dúvidas que os RDIs têm, a gente está aqui para resolver. E uma vez eu ouvi de uma ex-presidente da MDIO que se eu não fizesse nada durante a minha gestão, nenhum concurso, nenhum projeto, mas estivesse do lado dos RDIs, eu já ia ter feito um trabalho incrível, porque realmente essa é a nossa obrigação. Bom, e o que eu vim falar principalmente hoje do porquê apoiar o Interact Club, por que a gente deve dar essa atenção para o Interact Club, em primeiro lugar, o mais óbvio de todos, mas é sobre a formação de novas lideranças. Essa semana eu tive uma conversa muito legal com meu pai, que foi que eu entrei na faculdade, agora no início do ano, e só quando eu entrei na faculdade eu comecei a perceber a importância de ter sido uma interactiana. Eu tenho uma facilidade absurda com trabalhos em grupos, em falar em público. Essa semana a gente teve que apresentar um trabalho para umas 180 pessoas,
e tinha um pessoal de 30 e poucos anos se tremendo, assim, para falar. E eu só pensava, meu Deus, a minha irmã com 13 anos falou para 500 pessoas no concurso de oratória. Então, a gente vem muito mais preparado para o mundo adulto, de certa forma. E é só quando a gente chega aqui que a gente acaba percebendo a importância de tudo que o Interact fez a gente passar antes. O Interact tira a gente da nossa zona de conforto, mas para o lado bom. Expansão do impacto do Rotary. Eu sempre gosto de falar que o Interact ele tem uma forma diferente de lidar com tudo e também tem um público diferente. Então, muitas vezes, vocês podem ver que se o Rotary fizer um projeto, não vai ter tanta criança naquele projeto, ou jovens adolescentes, mas se o Rotary fizer um projeto junto com o Interact, talvez o público-alvo seja diferente, a gente consiga atingir mais adolescentes, mais crianças, e por isso eu gosto tanto de falar sobre essa expansão do impacto do Rotary. Cada vez que você apoia o Interact Club, você faz com que o trabalho do Rotary se expanda dentro da comunidade para um público-alvo diferente. A conexão entre gerações, que também é uma coisa muito importante. O Mário, sempre que vai palestrar, fala muito sobre mim, e sempre que eu vou palestrar, eu falo muito sobre o Mário. Essa conexão que a gente tem com as gerações diferentes é muito importante. Eu acabo aprendendo muito, muito mesmo, por ter o apoio de rotarianos ao meu lado. Essa semana na faculdade também, eu descobri que um dos meus professores fundou um Rotary aqui na cidade que eu estou morando, e ele veio conversar comigo, ele falou se eu estava precisando de um estágio, e tudo isso simplesmente quando ele descobriu que eu era interactiana. Eu consegui muito mais apoio, essa conexão com os professores, simplesmente por eu ter ingressado na família rotária. Então, essa conexão entre as gerações é de extrema importância, tanto para o jovem quanto para o rotariano. Eu não sei, o Mário fala muito sobre mim, mas eu acho que também é importante essa conexão para ele. O fortalecimento da comunidade, que entra muito na expansão do impacto do Rotary. Então, como eu falo sempre, os projetos do Interact, eles vão ser um pouco diferentes do Rotary. Às vezes um pouco mais simples, às vezes um pouco mais complexos. Mas é muito legal isso, porque a gente tem os ideais diferentes e às vezes a gente pensa em alguns projetos que o Rotary não consegue chegar. O Rotary da minha cidade faz muito rodízio, projetos com hospital, coisas que a gente admira muito, mas que para nós interactianos é um pouquinho mais difícil. E a gente vai lá e vai fazer projetos que o Rotary não conseguiria fazer, ou que para eles, apesar de ser um projeto simples, demandaria muitos associados, enfim. Então esse fortalecimento da comunidade é muito importante e ele só é conquistado através do apoio ao Interact. E o principal, a continuidade do Rotary. Eu sou suspeita a falar, porque eu nunca queria continuar na família rotária, eu queria terminar minha jornada no Interact e dar um tempo do voluntariado, eu não me via no Rotaract ou no Rotary, e ontem eu fui numa reunião do Rotaract, e eu acredito que essa relação de eu ter tido essa iniciativa de ir para uma reunião do Rotaract é muito porque eu tive contato com rotaractianos que me inspiraram e que me mostraram que apesar de ser uma fase diferente da vida, o trabalho continua sendo o mesmo, o amor continua sendo o mesmo. E isso só foi possível porque um rotariano veio, me apoiou, me inspirou. Então, essa continuidade do Rotary é muito importante, mas ela só vai acontecer se vocês forem lá, inspirarem um interactiano, porque senão eu garanto para vocês que muitos interactianos têm na cabeça de que, eu vou encerrar minha caminhada no Interact, não me identifico com o Rotary ou com o Rotaract, e essa mentalidade só muda a partir do momento que o interactiano conhece um rotariano que inspire e que realmente abrace esse interactiano. Então, é só assim que a gente vai conseguir essa continuidade do Rotary. E eu acredito que essa é a maior, todos esses tópicos que eu citei, são as maiores importâncias de apoiar um Interact Club. Esses são os maiores motivos do porquê apoiar um Interact. Como eu falei, eu cronometrei meu tempo, eu tenho 1 minuto ainda. Eu queria dizer que eu estou disponível para dúvidas, caso vocês precisem. Lembrem também que o trabalho da NGIO é realmente ajudar vocês. Então, como eu falei, eu gostaria muito de sair daqui hoje e saber que eu talvez inspirei alguém em criar um Interact Club, em apoiar um Interact específico. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, tanto para a fundação quanto para informações, a gente sabe que alguns conselheiros às vezes não têm muito acesso à informação, porque isso ainda é um pouco escasso, mas a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, então aqui está o meu contato, caso vocês precisem em qualquer momento. É isso, gente. Não passei do tempo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E eu espero muito que eu tenha
plantado essa sementinha na cabeça de vocês e talvez apoiar o Interact ou até criar um Interact. Eu tenho certeza que os jovens seriam muito gratos. Permaneçam, né, todos vocês aí ao final. Eu, a governadora Vera, o governador Lima, faremos os reconhecimentos devidos. Que lindo, viu? Muito obrigada, querida Júlia.